Semana de Halloween. Contar história de terror num podcast sobre Porto Alegre não é muito difícil, pelo contrário. Nossa cidade é fértil em lendas urbanas, muitas delas, aliás, são crimes brutais que realmente ocorreram. Vamos entender que o que é verdade, o que não é verdade, mas eu já adianto que tem história de açougueiro matando gente pra fazer linguiça, né? De político ciumento que aprisionou a esposa numa torre. Tem o caso do homem negro escravizado que rogou uma praga numa igreja antes de ser morto injustamente, enfim. Tá começando agora mais um episódio do Perimetral Podcast. E o Perimetral tem sempre a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. A produção é da Rafaela Knevitz, a operação de áudio e vídeo é do Leandro Carvalho e da Ana Ruff. E aqui comigo sempre a Juliana Bublitz. Oi, PG. Oi, convidados. Olha, eu acho que esse tema é palpitante e que tem tudo a ver. Assim, essas lendas, elas fazem parte de Porto Alegre, né? Fazem parte da história de Porto Alegre, dessa cidade que tem tanta... Bom, eu adoro andar pelo centro histórico e rever esses locais, sabe? Acho que é uma oportunidade também para falar um pouquinho disso, desses espaços que acabaram... É fascinante falar sobre isso. Não, e que acabaram recebendo até caminhadas culturais, né? Passeios, que eu acho que também são uma forma de valorizar a cidade, o nosso centro histórico, né? Tão maltratado. Acho que é um bom assunto, PG. E hoje a gente trouxe 2 jornalistas, escritores, autores de livro. O Paulo César Teixeira, o Foguinho. Obrigado, Foguinho, por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Olá, tudo bem, PG? Olá, Juliana. Eu que agradeço o convite para estar com vocês aqui. E o Marcelo Campos, pesquisador também, que estuda uma série de aspectos sobre o passado da nossa cidade, né, Marcelo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Sempre é bom, que eu sempre brinco, né? Trazer para o 3D as nossas pesquisas, que sempre são achatadas nas páginas de jornais. Sempre que a gente vem para um programa de rádio ou TV, é como se desse uma tridimensionalidade para isso, né? Primeiro, por que esse assunto é tão fascinante, assim? Por que isso arrebata tantas pessoas? E, de fato, Porto Alegre é muito pródiga nisso? Ou todas as cidades são? Vocês que estudam esse assunto? Eu acho que, de alguma maneira, essas lendas dão uma identidade pra gente, né? Porque contam histórias imaginativas, histórias interessantes e que nos conectam a lugares da cidade, né? A Igreja das Dores, o bairro Glória, a Cidade Baixa ali, a Rua do Arvoredo, que é a antiga Fernando Machado, né? E o curioso é que algumas vezes a gente percebe que algumas histórias têm até raízes universais, né? São coisas que são lendas que de alguma maneira estão no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo. Não, até uma coisa curiosa, tem uma canção que eu acho que o Marcelo até sabe identificar melhor do tempo, do Coração Materno, né, que foi sucesso do Vicente Celestino, e depois foi regravada pelo Caetano no Tropicalismo e tal. Certa vez eu estava lendo um livro do David Cooper, que é um antipsiquiatra britânico dos anos 60, que teve todo aquele movimento de contestação da psiquiatria mais convencional, especialmente a questão dos manicômios e tal. E um dos capítulos contava uma lenda que era exatamente a história daquela canção, né? Da amada que pede, meio brincando pro namorado matar a mãe, né? E trazer o coração da mãe até ela. E ele vai, tão apaixonado que ele vai lá e faz, e mata a mãe, e traz e tal. E no caminho ele tropeça e cai, e o coração salta da mão, e ele ouve uma voz dizer: não, filho, ainda sou teu, vem buscar-me que ainda sou teu. E eu vim a descobrir que aquilo era uma lenda judaica. A história era exatamente... Coisa, e tá na obra do Vicente Celestino. Obra do Vicente Celestino. Então acho que essas coisas, assim, de alguma maneira estão na cabeça, né, do ser humano e acabam se conectando. Além dessa conexão das pessoas com os seus lugares, a gente tem que levar em conta que há todo um imaginário universal. Nós somos seres humanos, né? Independente do lugar, cada país, cada região tem a sua cultura, mas tem um inconsciente coletivo. O próprio psicanalista, o Carl Jung, ele trabalha com os arquétipos, né? E ele mostra em algumas obras que algumas lendas, algumas histórias se repetem, né? Lugares diferentes. E sempre quase sempre são fatos perturbadores, né? São histórias escabrosas. Senão não teria graça, né? Senão não vira lenda, né? Exatamente. Mas tem e eu fiz questão de sublinhar isso no início, tem as que inegavelmente são verdade, né? Que acabaram ganhando esse status de lenda, e aí vocês podem dizer melhor que eu, não sei se é errado chamar de lenda, coisas que de fato ocorreram. Porque quando se fala no Castelinho, aquele, né? Em que o influente político manteve durante, acho que 4 anos, né, Ju, a sua esposa numa torre, como se fosse uma Rapunzel, aqui em Porto Alegre, fez um castelo pra ela. Tem cara de lenda, mas é real, né? É verdade. Sim, foi verdade. O Juremir Machado escreveu um livro especificamente sobre isso. É verdade. Eu tive a oportunidade de entrevistar
a dona, me esqueci o nome, dona Julieta, né? Ela... A gente vê aqui, mas ela deu entrevista até pouco tempo atrás. Dona Nilza, desculpa, estou com Julieta. A dona Nilza, ela foi mantida refém, praticamente, dentro dessa casa, porque o marido era casado e não queria, e tendo ela como amante, não queria se expor. Ela era amante, ela não era esposa. Não, ela era amante. Ele era casado, inclusive, com uma senhora que era da alta sociedade, Porto Alegre, né? Não digo alta sociedade, mas ligada a pessoas influentes, inclusive da imprensa, né? E ela foi mantida ali. Não havia grades, não havia uma prisão necessariamente, mas ela era mantida sob controle por uma espécie de acompanhante. E nas poucas saídas que ela fazia de casa, era um cárcere privado com certa liberdade para ir rapidinho, sempre na companhia dessa pessoa, e voltar. Sendo que esse castelo, ele teve uma história depois muito interessante também. O castelo, para quem não sabe... E o castelo ele fez para ela, ele fez para isso. Teria sido feito para ela. Eu não me recordo a década exata em que ela ficou... talvez até o castelo tenha sido anterior, eu não me recordo agora, que faz muito tempo que eu não me debruço sobre essa história. Final dos anos 40, se não me engano. Então sim, foi construído para ela. E esse castelo depois ele se tornou um bar, né, chamado Ivanhoé, nos anos 50, pertencente ao Ovídio Chaves, que era tio do Cadão aqui da Zero Hora. Ricardo Chaves. O Ricardo Chaves, cujo pai, Hamilton Chaves, era irmão do Ovídio, que era um poeta, músico, compositor e um dos grandes primeiros reis da noite de Porto Alegre, porque ele teve uma série de estabelecimentos, como o Clube da Chave, o próprio Ivanhoé. E o Ivanhoé era um bar com música, quase todos os bares com música era música ao vivo, né, nessa época. E ele teve ali nesse local. E a dona Nilza, ela viveu nessa situação limite durante muito tempo. 4 anos parece pouco pra gente, mas imaginem ficar numa prisão praticamente durante 4 anos. E ela, até que um dia ela conseguiu fugir, né? Uma fuga assim, que não era uma fuga do tipo precisou amarrar cordas. Ela encontrou uma oportunidade pra pular fora. E aí a história caiu na boca da cidade, porque até então ele conseguia mais ou menos manter. Até então era a boca miúda, como se dizia, né? Mas eu fico com uma dúvida sempre com essa história, não sei se tu chegou a esclarecer isso com a dona Nilza, se... Claro, ela não queria. Ela queria ir embora e o cara mantinha ela lá. Era amante dele. Ela era bem mais jovem que ele. Mas eu tenho uma dúvida se ele abusava dela. Isso a gente não tem isso não é muito claro, essa informação, né? Era, na verdade, uma relação de homem e mulher. Ele como um homem casado, ela como amante. Mas ela muito nova, foi meio que induzida a essa situação, né? Certa vulnerabilidade, eu não sei se social, de que tipo. Que acabou ela ficando nesse castelo e ele mantendo ela lá, sob todos os cuidados. E esse castelo existe até hoje, para quem não sabe, ele fica pertinho da Praça da Bronze, ele fica na esquina da Fernando Machado, que a gente vai voltar daqui a pouco a ela, né? A Fernando Machado, que é uma das primeiras ruas de Porto Alegre, uma das mais pacatas ainda hoje, talvez, e que teve pelo menos 2 histórias, assim. Vasco, né? Isso, embora a entrada dela não seja pela Fernando Machado, seja pela Vasco Alves, que é aquela rua que vai praticamente desde a Washington Luiz, lá próximo ao Aeromóvel, até a Praça Brigadeiro Sampaio, lá no centro. Sobe e desce o morro, né, do centro. Então essa casa existe hoje, ela durante um tempo, até pouco tempo atrás, ela andava funcionando como um centro cultural. A proprietária do castelo, ela tem essa atividade, ela chegou a fazer eventos lá e tudo. E é um espaço para quem tiver um dia a oportunidade de conhecer. Eu não sei atualmente como é que tá, tinha uma época que dava para combinar com ela de visitar, eu não sei hoje, né? Mas era uma construção atípica, inclusive, né? No bairro não há nenhuma, né? Castelo. Toda aquela região, assim, eu não sei dizer nenhuma. E esse cara, a gente sabe se ele foi punido? Não, creio que não. O que eu sei é que... Qual é o nome dele, Foguinho? Acho que tinha na tua anotação aí, né? Carlos Eurico. Carlos Eurico, era político. Carlos Eurico Gomes. Carlos Eurico Gomes. O que houve foi uma situação de constrangimento, que ele, não querendo dizer aquele coitadinho, né? Mas o máximo que aconteceu com ele foi essa situação de constrangimento, de ter a situação exposta perante a sociedade, uma coisa que algumas pessoas já sabiam e que se tornou público a partir do momento que ela sai e tem desdobramentos familiares nessa história, tem uma série de coisas. Tem uma coisa que o historiador Charles Monteiro, que é da PUC, que trabalha muito com histórias aí também da cidade de Porto Alegre, ele costuma dizer nessas entrevistas que falam desses fenômenos, dessas lendas, né, que muitas dessas histórias aconteceram entre os fim do século XIX e meados do século XX, que pega justamente o processo de urbanização, né, da capital, que tu tem uma mudança de costumes, uma mudança nas regras sociais, e essas histórias, elas passaram a ganhar mais peso e aí marcar mesmo
mesmo a memória coletiva e a gente falar disso até hoje, porque passaram a ser situações inaceitáveis, né? Então, por exemplo, a história de até o fim do século XIX, a legislação brasileira permitia o enforcamento de condenados. E algumas dessas lendas falam de enforcados, né? Exato, só que isso, das dores. Pois é, só que isso passou a ser, nossa, é por isso também que choca tanto. Hoje é inaceitável pensar que um homem tenha mantido uma mulher em cárcere privado. Durante tanto tempo. E nem punido foi, entende? Naquela época era no máximo, né? A gente... ainda devem ter culpado a mulher ainda, que daí fugiu e deixou o cara, assim. Pois é. Né? É muito provável, né? Complicado. Acho que essas lendas têm um pouco disso também, né? Por isso que também pega tanto. E é uma história que hoje dá pra dizer que, não digo esquecida, mas é uma história que é pouco falada hoje, né? E tenho certeza de que muitos dos que moram na região não conhecem, até porque esse perfil, porque o centro tem dá para dividir basicamente em duas partes. A parte bem comercial, que é ali da Andrade Neves para baixo, vamos dizer assim, ou até a Borges um pouco antes, e a parte que é mais residencial mesmo, né, que pega vários trechos, mas que tem um predomínio ali da Duque de Caxias, Riachuelo, Duque de Caxias, Fernando Machado, Beto Ribeiro, até em direção à Zona Sul, né. E nos últimos anos, eu que sou morador, tenho uma percepção de que o perfil de moradores tem mudado muito. Antigamente eram famílias que vinham do interior e que traziam outras pessoas por indicação e que iam montando meio que comunidades. Então é muito comum encontrar pessoas da mesma cidade morando na mesma quadra. Agora, com o tempo, as pessoas foram morrendo, foram mudando e tudo, e aquela região mais residencial, que é onde se deu esse fato, ela passou a ser uma região mais volante, assim, vamos dizer. Tem muito estudante que vai ali morar por um tempo até se formar e voltar para sua cidade, ou ir para um lugar, entre aspas, melhor, né, com mais status. Então tudo isso aí vai mudando o perfil também de, vamos dizer assim, de audiência, né, dessas histórias de vizinhança. Até pouco tempo atrás, nessas ruas que eu tô falando, a gente tinha pessoas sentadas na frente de casa de noite, sentadas em cadeiras, tomando jarra de água gelada de noite para aliviar o calor. Claro. E hoje, quem anda pela rua não encontra absolutamente ninguém, né? Claro. Se vê alguém na rua, fica até... não sabe o que esperar. Então, é tudo nada, como eu sempre digo, né, nas minhas pesquisas e percebo, nada é por conta de um motivo só, né? É sempre uma combinação de fatores. Eu que trabalho bastante com história de casas noturnas, o pessoal me pergunta assim, mas por que fechou? Por que não tem tanta casa noturna hoje? Não, é porque, na verdade, não é uma coisa só, né? Tem gente que diz, é a segurança pública. Não, é também a segurança pública, mas tem a questão que hoje em dia as pessoas não precisam mais sair de casa para se divertir. Sim, comportamento. Então, tem tudo isso aí, mas não é o nosso assunto de agora. Mas vamos, acho que ficar ali nessa região ainda, porque na Fernando Machado tem o caso clássico da Rua do Arvoredo, né? Os crimes da Rua do Arvoredo. O que se diz na lenda, né, Foguinho, é que havia uma mulher muito bonita que era casada com um açougueiro. Tem uma terceira pessoa, né? Tem um outro açougueiro também. De cúmplice. Exato. E aí que esse açougueiro atraía os clientes a partir da beleza dessa mulher, ou ela própria atraía para dentro do açougue, e aí me corrigem se eu estiver errado, se é isso. E aí tinha um alçapão lá dentro do açougue, não sei se é isso. As vítimas caíam lá no alçapão, ele matava lá embaixo e fazia linguiça com a carne da verdade, coisa horrível. Já tem aí algumas coisas que são espalhadas que não alçapão talvez não, né? Não, o primeiro fato é que o açougue não era na Fernando Machado, né? A casa onde acontecia os crimes, é verdade. A casa ficava na Fernando Machado, não existe mais, claro, essa casa, mas ela ficava praticamente, aí entre as curiosidades, ela ficava praticamente em frente à Cúria Metropolitana, né? Que é os fundos da Catedral Metropolitana. E ali ao lado da Cúria passava uma rua, que ligava Fernando Machado até a Duque de Caxias e que hoje não existe mais como rua, embora exista essa abertura fechada por cercas e tudo, que é onde ela desemboca, onde hoje é feito o café da Catedral. Né? E nessa casa foram cometidos crimes, a gente ouve falar que foram muitos, na verdade foram poucos, né? Foram 3 ou 4 crimes, né? O que se fala, né? O que se tem é que o cara atraía... José Ramos, né? Em tabernas e coisas assim, atraía as vítimas com alguma desculpa para talvez um pernoite, vamos tomar alguma coisa lá, comer alguma coisa lá. E aí também entra uma controvérsia, porque alguns dizem que a mulher não era nada bonita e outros dizem que era de uma beleza estonteante, né? Porque sempre tem que ter aquele verniz de que aí começa a crescer a história, né? Vira um telefone sem fio o negócio. Acho que ela existiu em princípio, Catarina Paus e José Ramos, né? Sim, os dois cumpriram pena, existe tudo isso documentado, né? E aí é que entra a parte que não se sabe. Sim, e desculpa te interromper, mas tem razão, ali era casa e aí, segundo a lenda, ele fornecia a carne humana para um açougue que era ali perto, né? Também não é isso. O fornecia também é complicado. Só espalhando fake news aí. É porque tudo é muito assim quando a gente
analisa os detalhes do caso, como por exemplo, ele fornecia, é um verbo que já fica complicado, porque se foram 3 crimes, ele não fornecia, ele forneceu 3 vezes. Forneceu, talvez, né? Mas sim, ele matou e foi descoberto porque começaram a dar deram falta daquelas pessoas e desconfiaram. Na época, aquela região era praticamente rural, né? Não tinha calçamento nenhum. Imagina, né? É até difícil mais imaginar. Um barral, a noite extremamente escura, né? Era muito perigoso sair à noite. Dizem, inclusive, que por conta de ter alguns escravos já alforriados, soltos, dizia-se, né? Era perigoso deparar com algum no meio da noite, enfim. Mas isso tudo, a gente também pode cair na lenda. Enfim, o que a gente tem é isso, né? Os crimes da Fernando Machado, talvez comércio de carne humana lá, que nunca ficou provado. E aí, nos últimos anos, o que acontece? Vários pesquisadores escreveram sobre isso, inclusive gente séria, escreveu a partir do seguinte pressuposto. tá faltando lá no processo a parte que fala... Tá faltando páginas no processo. Não, isso aí é porque tiraram a parte que falava da carne humana, porque não queriam que Porto Alegre ficasse famosa por isso. Existe é comprovado que houve os crimes. Os crimes, que sim. Eles eram uma espécie de serial killers, o casal. Serial killer, né? Não sei qual é, acho que é 4 crimes para ser considerado serial killer, né? Acho que não chegaram à categoria de serial killers. Mas pro período era uma coisa, né, assustadora. 3 pessoas morrerem na mesma casa, assassinadas, e realmente, né? Alguma coisa sumiu dos processos, dos arquivos? Parece que falta alguma coisa. Mas isso não necessariamente prova que aconteceu aquilo que eu tô... A venda de linguiça humana. Existe um livro que foi publicado entre 10 e 15 anos atrás, de um professor aqui de Porto Alegre, chamado Cláudio Pereira Elmir, se eu não me engano. Ele trabalha... É um livro denso, muito pesado, com bastante linguagem assim, jurídica, linguagem que não é acessível a todo mundo, não no sentido de não entender, mas é muito denso, né? É muito texto, assim. E ele trata com... O próprio título, ele já trabalha com uma ideia bem interessante, que o título do livro é A História Devorada. Ele parte do princípio que, ao se tratar essa história como um crime de canibalismo, não só há um fato ali comentado de um canibalismo de pessoas, no caso, como um canibalismo da própria história, né? Porque ele diz que a história acabou sendo devorada, como diz no título, ao se dar margem para essas coisas assim. O processo existe no arquivo histórico, tá lá, são várias páginas, eles foram presos e tudo. E o livro do Cláudio Elmir, ele se debruça, é um livro grosso, assim, grande, alto e, como eu disse, com bastante texto denso, né? Mas que ele faz um bom apanhado e ele fala justamente isso, que não tem como se afirmar que houve consumo de carne humana a partir do momento em que não há provas disso, não há registro disso, né? E talvez tenha sido simplesmente uma questão do telefone sem fio, a atual fake news, né? De tratar isso. Mas eu não sei se te parece, Marcelo, que as lendas urbanas tem alguma coisa de imaginação. Tem que ter, porque senão não seria uma lenda, né? Se a gente for esmiuçar, a gente vai até estragar. Talvez a graça. Estraga prazer, daqui a pouco né? já não existe mais. Tu falasse da Rapunzel, né? Do Castelinho. Se não houver uma conexão com alguma coisa assim, ela não vai se formar. Aliás, não vai se constituir. Disse que ela ficou presa numa torre e isso estava certo. Era numa torre? Não necessariamente, porque o castelo ele é uma residência em forma de castelo que tem torres, mas ela não ficava lá na torre, tipo a Rapunzel, talvez fosse a minha própria cabeça que criou isso. De repente eu não li isso. Ela não ficava num calabouço, né? Mas todo mundo pensa isso, né? Não é só tu. Porque a gente pensa assim, uma mulher, uma donzela presa no castelo, né? Ela não era nem donzela mais. Uma donzela presa no castelo. O que a gente imagina? Alguém preso numa torre de um castelo, né? Esperando um príncipe vir tirá-la de lá. Mas teve gente séria que chegou a dizer que nunca cravou, Marcelo, como tu tá dizendo, né? O que a história diz, de fato, é que houve esses crimes na Rua do Arvoredo, né? Mas teve gente que chegou a dizer que pra cidade poder continuar naquela época, porque naquela época era um vilarejo, né? Uma cidade, imagina tu comendo a carne do teu vizinho, né? Da barriga que saiu do vizinho, uma coisa horrorosa. Então que pra cidade aguentar, realmente passou a se... Gente séria escreveu isso. Tirar os processos, deixar pra trás, porque senão ninguém aguentava. Disse exatamente isso, que era uma maneira da cidade não esquecer essa história, que por isso teria esquecido essa... Teria botado de fora alguns documentos. Dizem que a história ficou esquecida durante muito tempo, que também não é verdade, porque ao longo se tu vai olhar os jornais, já tive a sorte de encontrar em jornais muito antigos referências da história, ela não foi esquecida, ela foi sendo lembrada. Agora, também é difícil a gente também descontextualizar, né, a lenda do tempo histórico, aquilo que a Juliana comentou, né? Claro. Eu me lembro que estava sendo
produzido um curta-metragem que tentava reabilitar a figura da Catarina e mostrar que, na verdade, que ela acabou sendo... um joguete, assim. Sendo colocada como uma personagem negativa dessa história toda, né? Ela não sabe se é feia ou se é bonita, quiser começar... Né? Esse tipo de dúvida. E que, inclusive, ela teria morrido num hospício, parece, né? Em condições, assim, miseráveis, enquanto que o marido... Ela foi solta antes enquanto ela chegou a viver livre depois disso, depois de cumprir pena um certo tempo, e o marido dela que era o coautor dos crimes, ele sim teria, parece que, ficado até o final, ou praticamente até o final na prisão. O problema da lenda, ou da verdade, não é nem o principal, não é nem o pior, no meu ver, porque, como disse o Paulo César, o Foguinho, a lenda dá graça pra coisa. O problema é quando as pessoas que passam adiante esse conhecimento não deixam claro para as pessoas, elas sabendo o que é lenda ou não, passam adiante. E assim como tem essa história de que a cidade quis esquecer, hoje em dia a gente tem várias atividades com gente, inclusive, ganhando dinheiro, fazendo tours e a cidade coisas não quer esquecer, né? Hoje é fácil não esquecer. Hoje é aquela necrotour que a gente chama, né? Que é o passeio em cima de fatos assim. E eu já testemunhei... palestras assim, algumas são feitas na rua, onde a pessoa não deixa claro o que é lenda, o que é verdade, e que afirma com todas as vezes, foi aqui que mataram para comer carne humana. Sim, tenta dar um caráter científico para... E a lenda também chegou assim a um ponto que eles falavam que o autor, o açougueiro, ele vendia de propósito a carne para o governo do estado só para ter o prazer de saber que o governador o presidente da província estava comendo carne humana. Ler alguma coisa sobre a carne, inclusive ir pra corte no Rio de Janeiro. Com 3 corpos humanos, sendo que um era de um pré-adolescente, né? Não que era um tinha caixeiro viajante de 13 anos de idade. É meio difícil que isso tivesse carne pra tanta gente, né? Vamos ser bem grosseiros. Essa lenda ou história, enfim, da Rua do Arvoredo, eu acho que é uma das que mais rendeu livros, filmes... todo tipo de produção, né? Inclusive agora recentemente, acho que até uma curiosidade, né? Os Canibais da Rua do Arvoredo, do Taylor Diniz, acabou de ser selecionado como semifinalista do Prêmio Jabuti. Não, é o nosso Só que, claro, ele faz uma ficção em cima da história, mas é incrível como isso segue vivo e segue gerando conteúdo, né? E parece que o comparsa, o terceira pessoa, era a Corcunda, né? Tem essa história. Então, tem todos esses elementos assim, que vão ajudando a... Que é o açougueiro de fato, né? Que era um alemão, né? Parece que ele era um ajudante, né? Mas ele era Corcunda? Não parece que sim, parece que sim. Carlos Klausner. Carlos Klausner, era de origem alemã, porque o José Ramos era português. Já torna tudo também mais fantástico. E nessa história do crime, teve toda aquela questão também que a cidade ainda vivia a inimizade entre portugueses e alemães. Então tem o Carlos Klausner, que é alemão, tem o José Ramos, que é português, então dizem também que houve uma certa revolta. E ela era húngara, né? A Catarina parece que era húngara da Transilvânia, da região do Drácula. Maravilhoso. Então vê como a história, né? Vai só melhora. Tudo isso numa rua de Porto Alegre. Numa paisagem muito próxima, né? Num cenário acessível que a gente passa todo dia. Pô, então aconteceu essa coisa terrível aqui. Eu tô passando aqui na frente da casa, eu acho que isso fortalece. Eu passo todo dia, né, eu moro quase ao lado. Eu passo todo dia e vejo às vezes as pessoas perguntando assim, não, foi aqui, eu gosto de explicar, né? Foi aqui é onde tem esse prédio hoje. Uma vez uma moradora do prédio onde ficava a casa, ela perguntou pra mim, tu sabe onde é que era a casa? É onde tu mora. Ela ficou meio apavorada, assim, né? Mas são as histórias, né? São as histórias de Porto Alegre, como tem em várias outras cidades. Não, acho que não tem cidade que não tenha a sua boa lenda, né? Todos têm, né? Todos devem ter. Paulinho, traz Paulinho, desculpa, o Foguinho, que é o Paulo César Teixeira. Não tem problema. Tem uma outra história, e traz uma outra pra nós, assim, porque tem várias, né, lendas de Porto Alegre. Exato, tem das Torres Malditas da igreja Nossa Senhora das Dores, né? Que é a do Josino, né? Josino, isso. Seria um escravo Josino. Um escravo que teria sido enforcado ali nas proximidades, na praça onde se realizavam, né, os enforcamentos naquela região. Por algo que ele não cometeu, né? Justamente, exato. Se não me engano, acusado de furto. Foi acusado de furtar algo da igreja. Exato, exatamente. E aí ele roubou uma praga que aqueles que tinham condenado, ele não veriam a igreja pronta, seria isso, né? Isso. E de fato houve atrasos, e a igreja demorou muito, 100 anos, décadas, né? Ela foi ser reinaugurada para valer, não faz muito tempo, né? Foi uma praga forte mesmo. 100 anos levou para ficar pronta a igreja Nossa Senhora das Dores. Então ninguém viu mesmo, e ele disse que o senhor dele não veria, né? O senhor dele morreu antes de... Morreu antes de ver a obra concluída. E o que vocês acham? Essa é uma boa história, não há dúvida, né? Vocês acham que qual é o fundo de verdade que tem aí? O que não é? O escravo Josino existiu?
E até onde eu sim, parece que sim. Porque havia os enforcamentos que eram feitos ali na Praça Brigadeiro Sampaio, né? E que era a Praça da Forca, existe um mapeamento, existe um mapeamento de quantos enforcamentos foram feitos e tudo, né? A partir do momento eles não eram mais feitos, porque eram comutados por pena de prisão ou algo assim. E essa história eu não conheço tão a fundo assim. Mas eu parece que sim, existiu um personagem. E, claro, aí a questão da praga... Eu acho que ele trabalhava na obra, né? Eu acho que a mão de obra escrava era utilizada na obra da igreja. Possivelmente, eu acho. Ele trabalhava lá e disseram que ele havia furtado alguma coisa, né? Exato. E aí, claro, a igreja leva 100 anos para ficar pronta, daqui a pouco é uma maneira interessante também de justificar esse atraso, né? A de Barcelona até hoje, né? Não tá pronta, né? Isso. É normal que atrase um pouquinho. A Sagrada Família? Exato. Não, e é uma maneira de o mal, né, perder, porque naquela época o que os senhores faziam era impossível, como disse a Juliana, brutal, era uma coisa inaceitável aos olhos de hoje, né? Então é uma maneira também de alguma forma, hoje nós culpados, né, de alguma forma dizer que, o mal não prosperou, o cara não viu. Muita gente o pobre do negro escravizado ali tinha razão de rogar uma praga. Enfim, também, eu acho que de alguma forma nos tira uma certa sentido, culpa, né? Dá um sentido para aquilo, né? Para algo negativo. A gente até já trouxe aqui, desculpa a interrupção, mas a gente trouxe aqui o Padre Lucas, né? Lucas Mendes, que é o pároco lá da Igreja das Dores, e o André, que é do Tour Mal Assombrado, para falar sobre o assunto, porque houve uma polêmica tremenda por conta disso. O pessoal da igreja ficou ofendido, porque chamavam a igreja, né? Disseram que... Enfim, essa lenda envolve... uma maldição. A maldição e tal. E falamos sobre isso e tal. No fim, eles se entenderam. Porque o André estava fazendo um tour e fazendo tudo que é Porto Alegre Mal Assombrada, né? Sim. E mostrando... Do Café Mal Assombrado, né? Isso, é o dono do Café Mal Assombrado, um dos sócios. Muita gente pergunta assim, mas por que tanta coisa ali na Fernando Machado? Né? Pois que a gente não pode esquecer o seguinte, que era quando esses crimes, Machado, a vida social se concentrava, econômica e social se concentrava ali. A gente, se pegasse a atual Duque de Caxias e a gente fosse até a Praça Dom Feliciano, se não me engano, é a Dom Feliciano, a primeira é a Praça Conde, né? A Praça Conde de Porto Alegre, ali terminava Porto Alegre. Tinha inclusive uma cerca, um muro contra invasões, né? E a partir dali tudo era como se fosse hoje tu ia a Canoas. Mesmo que não fosse a mesma distância. A Rua do Arvoredo era quase as margens do centro, né? A Rua do Arvoredo, se não me engano, é a terceira rua de Porto Alegre na cronologia, porque é Andradas, a rua assim mais estruturada, né? Então é inevitável que fosse ali, porque se fosse em lugares mais distantes, nos arrabaldes, como se chamava, já ficaria mais difícil de acontecer. Agora é curioso também que essa expressão, né, lenda urbana, ela meio que se popularizou, né? A gente usa essa expressão pra qualquer assim, coisa, né? Um personagem, né? Aquela figura é uma lenda urbana. O cara da sunga é uma lenda. Eu convido o Paulo Germano, já faz um ano que eu convido o Paulo Germano para ir no churrasco da firma, ele não vai, já virou lenda urbana. Episódio, virou uma expressão de algum lugar corriqueiro, também, né? Quero saber será que no interior é lenda rural daí? Pois é. É curioso também é curioso que assim como a gíria, ela pode ser tanto uma coisa positiva como negativa, né? A gente pode dizer assim, né? Aquele lugar é uma lenda urbana de tão bom que é. Ou pode dizer, não, aquele cara é uma lenda urbana porque ele não é muito verdadeiro, né? Então tem toda essa coisa meio né, flexível, né, que envolve muito a imaginação para se construir. Tem episódios também, eu me lembro por exemplo, de um show do Hermeto Pascoal nos anos 70, que eu assisti no Araújo Viana, que não acabava nunca o show. Assim, né, o Hermeto Pascoal. Chegou uma hora que ele saiu com a banda por uma porta lateral do auditório e começou a fazer o show dentro do parque, né? E o público foi atrás e tal. Isso é um episódio que é uma lenda urbana. Será que aconteceu mesmo? Será que eu imaginei isso? A própria Cidade Baixa tem lendas. As pessoas vão contando e vão acrescentando coisas, e aí eu acho que aí vai se formando, né? A Cidade Baixa, assim, rapidamente, né? Eu falei antes de Casa Noturna, a Cidade Baixa tem algumas lendas, algumas histórias que eu não acredito muito, como de que em algum momento da noite, de algum show em Porto Alegre, de algum artista internacional, esse cara resolveu
como quem não quer nada, sair do conforto do hotel pra ir tocar piano em algum lugar da noite. Isso não me diz que não é verdade que eu vou me atirar pela janela aqui, Marcelo. Tem algumas, né? Não, anteriores. Tem uma, por exemplo, que o Dizzy Gillespie, ou o Ray Charles, saiu do hotel. Ray Charles. E foi. Eu achei que na minha cabeça tinha eu já escrevi uma coluna sobre isso. Tem testemunhas. Não, eu digo assim, só dei um exemplo, né? Mas tem algumas que dizem o exemplo do Ray Charles. Mas, por exemplo, assim, o cara saiu pra tocar, aí tu vai pesquisar lá, o cara nem se apresentou em Porto Alegre naquele ano, né? Eu li uma que, o fulano estava se apresentando no Free Jazz. É que essas lendas são imprecisas, as datas. Não, foi em 83, 82, e a maioria que conta não estava lá, né? Claro. Mas muitos dizem que só pra tirar essa do Ray Charles, é verdade, Foguinho. Eu escrevi uma coluna sobre isso pro Almanac Gaúcho, inclusive, a partir do testemunho de uma pessoa que estava lá agora. O testemunho dela, né? Eu não estava, mas eu acredito que foi num boteco que o Ray Charles tocou só pra... boteco da Cidade Baixa, ali como era o nome do... Coisa sensacional. Ali da esquina da Joaquim Nabuco. Não era boteco, era um bar de jazz, de meio de jazz, o Big Som, né? O Big Som. A esquina da Joaquim Nabuco. Onde fica hoje na Diagonal do Opinião. Patrocínio. Bem na Diagonal do Opinião. José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Que ele fez um show no Gigantinho e depois... Imagina. Saiu de madrugada, apareceu nesse show, que era de um músico, né? Um baterista, se não me engano, né? Que era um cara conhecido. O dono do bar conhecia alguém da banda do Ray Charles. Cara, imagina tu tá lá. Eles foram para lá e o cara chegou e começou a tocar e deu uma canja de meia hora, uma hora. O Paulo Germano falou antes de uma coisa que é interessante, assim, que as lendas, elas geralmente partem de algo que ocorreu. Deixa eu só me corrigir sobre uma coisa. Eu falei Bob Dylan, mas não tem como ser o Bob Dylan. Bob Dylan é Não, o Bob Dylan eu já ouvi falar que o Bob Dylan pegou táxi recluso, né? E pegou um táxi barzinho, não passear de combina táxi pela cidade. Essa história eu já vi. E pega assim, tem muita gente que diz, não, eu vi ele entrando num táxi. Eu confundi as duas, exatamente. Porque o Bob Dylan é muito recluso pra ir num bar, assim, de noite, tem gente que faz o show e já vai pro aeroporto, né? Mas desculpa te interromper, Marcelo. Tu falaste antes de que a lenda ela tem que ter uma base de realidade pra a partir daí virar uma lenda, né? Porque se ela for totalmente verdade, não é lenda, e se ela for só lenda, aí vira um mito, não é nem lenda, né? Mas a gente tem uma que não é uma história necessariamente, é um lugar que também fica no centro e fica pertinho da Rua do Arvoredo, que é os famosos túneis do Palácio Piratini, né? Eles existem, existe um caminho subterrâneo. Onde é que entra a lenda? A lenda entra pra quê, Marcelo? Só pra onde ele vai. Pra que existem esses túneis? Não se sabe exatamente. Uma rota de fuga, talvez? Eu, quando era muito jovenzinho, eu fiz meu estágio no Palácio Piratini, entregando jornais de manhã cedo. E eu conversava ali com fotógrafos do departamento de imprensa, porque eu fazia de madrugada e eu ia embora às 9 da manhã. E um dia um deles abriu, me mostrou, na época era só abrir a porta, ele mostrou, mas ele dizia, tem partes bloqueadas, de tijolo, coisa assim. Eu também entrei lá já, por uma reportagem, mas estava bloqueado. E aí o que acontece? Como tem esses bloqueios, existem muitas reportagens, mas nunca ninguém fez aquela história que talvez, não sei se seria possível, que meu sonho era ver isso, alguém fazia alguma coisa de escaneamento, né? Pra ver até onde vai isso. Porque as lendas dizem assim, que aquilo sai pela praça da Fernando Machado, tem outros que dizem que sai lá no centro administrativo. Imagina o tamanho do túnel. Sendo que na época aquilo ali, o Guaíba vinha, né? O centro administrativo é dos anos 70, então tem uma área de administrativo, dizendo que saía na região. Só que a região ali era banhada pelo Guaíba. O cara se saísse, sai na água, por ser o canal da Mancha. E o cara, mas os caras tendem assim, não, saía, existe inclusive uma cogitação que é um pouco mais plausível de que, se existe algo, ele sairia ele teria contato com alguns túneis do arquivo público, que fica ali ao lado do Teatro São Pedro, né? Um pouquinho mais para a esquerda do multipalco, de frente para Caldas Júnior. Então, os túneis existem, né? Eles existem, estão lá. Não se sabe exatamente por quê, provavelmente se tem túnel é rota de fuga, né? Porque na época, ou para armazenar alguma coisa, armamento, sei lá. Mas o fato é que a lenda entra onde cada um que conta uma história conta que, não, eu já ouvi falar, meu avô contava que o túnel saía não sei aonde, que o Brizola fugiu pelos túneis, que não foi isso que aconteceu também, né? O Brizola fugiu de carro. Então tem essas... Mas tem uma ideia de quando ele teria sido construído? Olha, eu imagino que se foi construído assim, teria que ter sido construído junto com o palácio. Aquela construção megalítica ali, né? Não teria como... Não duvido, não conheço a geologia do lugar ali. 1920? Nem sei. A inauguração acho que é 11... Ele foi construído no início dos anos 1900, né? Eu acho que a inauguração é... Ele fez 100 anos, não faz muito tempo, a inauguração, né? É verdade. Mas a construção foi, acho que, de 5 a 10 anos. Tem um outro personagem que é muito importante, que eu acho que a gente tem que abordar, que virou santa, de certa forma, que é a Maria Degolada, né? Como é que é a história? Porque eu tô dando uns resumos da história, tô errando tudo aqui, então eu vou deixar pra vocês. Tá bom, porque tu mostra o lado da lenda que circula, né? Exato. Que eu acho que cada um tem
vê a lenda de um jeito. É isso também, né? Também, é isso que é o negócio começa a girar e o folclore popular, de certa forma, é isso, né? Foguinho, diga lá. O pouco que eu sei, eu também não sou especialista, né, em lendas urbanas, que era uma namorada de um jovem soldado da Brigada Militar, que foi assassinado por ele, por ciúmes, né? E mais uma vez temos outro feminicídio, né? Outra violência violentamente com a degola mesmo, né? Ele abriu a garganta dela, né? Foi degolado e tal, e que ela teria se tornado uma espécie de santa ali daquela região ali do Morro da Conceição, né? Que perdeu a vida próxima a uma figueira no topo de um morro ali, e a partir dali... Simbologias, né? Exato. E a partir dali ela teria se tornado quase como uma santa, né? Uma gruta foi construída no local e tal. Mais uma vez, é um pouco, né, aquela imaginação em cima de locais conhecidos, em cenários conhecidos, né? Mas tem a gruta acho que tem mesmo, né? E o que eu ouço falar é que, inclusive, ela recebe... Sim, foi construída, exatamente. Foi, né? Ela recebe devotos e tal. Devotos, e aí, isso dizem, né? Não sou eu que estou dizendo, mas é o que eu ouço de orelhado por aí, que ela não atende pedidos de policiais. Que ela ficou... Né, faz sentido, né? Ficou braba, né? Porque o namorado, na época, sim, que era degolou, policial militar. Policial militar, né? Mas isso também é lenda, né? Se ela atende ou não atende. Isso foi em que ano, mais ou menos? 1899. Pega período entre as duas revoluções, onde a degola era, né? Então tem todas essas simbologias gaúchas, inclusive, né? Claro. Tem os gremistas que nos ouvem agora, tem uma lenda urbana que é até hoje espalhada, principalmente entre torcedores do Grêmio, a de que o goleiro Eurico Lara morreu ao defender um pênalti com uma bolada que foi tão forte que ele agarrou aquilo, ele estava doente e ele já vinha doente, agarrou aquela bola e morreu ali e salvou o Grêmio num campeonato, coisa assim. Só que não, o Eurico Lara, que hoje dá nome à rua e tudo, ele é perto, inclusive, o Eurico Lara... Eu também não sabia dessa. Sim, né, a história do Eurico Lara, que ele defendeu um pênalti e aquilo foi o último ato de bravura em vida e caiu duro ali. Na verdade, o Eurico Lara tinha tuberculose e não pôde participar dos últimos jogos e chegou a ir nos jogos lá e morreu. Então, a gente tem essas lendas que, até microlendas urbanas, né? Que é uma lenda mais restrita, assim, a torcida do Grêmio, por exemplo. Claro. Assim como do Inter tem também, deve ter suas lendas, né? Mas é pra gente ver como isso... É que, na verdade, a lenda urbana, ela torna, assim como várias outras coisas, ela torna a vida mais divertida, né? Dá mais sentido às coisas, porque... Que graça teria descobrir que um cara matou 3 pessoas ali, foi preso, tá, e daí? Agora, não, ele fazia carne humana com as vítimas, né? Ele era açougueiro, claro. Né? Só pode ter feito carne humana, essa é a ideia, né? Mas eu acho que tem aquilo um pouco que o Foguinho dizia ali no início, que é, de certa forma, construção da identidade de um povo, de alguma maneira, né? Eu não sei, dúvida. A gente pega grandes histórias, sei lá, o Jack o Estripador, né? Quer dizer, são histórias que são muito exploradas. Com o Jack o Estripador existiu, né? Sim, de fato, sim, né? Sim. E não elas sabem quem é são exploradas até hoje, né? Não foi descoberto, né? E é explorado pela cultura pop, por filmes, por livros, que eu acho, a impressão que eu tenho é de que fortalece mesmo a imagem da ponte, né? Daquela região, dos pontos históricos. Então, isso que eu queria perguntar até para vocês, qual o papel dessas lendas urbanas pro turismo, talvez, de uma comunidade, ou porque a impressão que eu tenho é de que fomenta, sabe? De que pode ajudar. Não sei se ajuda, mas pode... Não sei nem se a gente explora da maneira como poderia explorar. A gente falou isso antes, né? Que antigamente as cidades, não sei se o Foguinho concorda comigo, mas antigamente as cidades não queriam ser vinculadas a essas histórias, né? E hoje... Só falta ter uma lojinha vendendo... Se é nos Estados Unidos, aqui a Rua do Arvoredo... Isso, exatamente. Né, eles iam ter tu ia fazer a visita, no fim tem uma lojinha que ia te vender réplicas, sei lá... É verdade. Né, broche, estive lá... né, então, mas é uma ideia também. Hoje em dia muitas cidades se beneficiam do turismo, mesmo esse turismo macabro, necrológico, macabro, né? Então E dentro dessas lendas tem as lágrimas de Ubirici também, né? Essa tu conhece. É que seria... Conta aí, como é que é essa? Essa é outra... É uma índia, né? No bairro Iapeí, entre o viaduto da Volta do Guerino e um supermercado ali que tem uma estátua de uma índia. Segundo a lenda, era uma linda índia da tribo dos Tapimirins, que estava apaixonada por um guerreiro de uma outra tribo. E aí houve uma disputa em arco e flecha com uma outra moça e ela, sem querer, matou o amado. E aí derramou um mar de lágrimas, né? Ficou chorando, implorando a Tupã que lhe desse a morte, junto com o primeiro raio de sol ou do luar. Aí o Tupã se demorou a atender o pedido da jovem,
e quando lá chegou para buscá-la, encontrou apenas um rio de água límpida, formado pelas lágrimas da Índia. Trabalhão! Esse rio é o Ibicuiretã, ou Rio de Areia, que daí teria vindo o nome, inclusive, do bairro. Passo da Areia, né? Mas é uma lenda fundadora do bairro. É uma mitologia, né? Nesse caso, claro, né? Que dá nome a um bairro, né? Isso é um... Interessante, né? Aí sim, foi absorvido, né? A história vira... Aí é do folclore popular mesmo, né? Eu me lembro. É uma lenda indígena. Fiquei sabendo dessa história quando era bem criança. No colégio contavam? Os professores contavam. É bonita, essa é uma lenda, é triste. É bem mitológica. Uma lenda triste, porém positiva, né? Todas são um pouco tristes, né? Todas têm um... a velha história. Coisas positivas, né? Não têm o mesmo apelo que as negativas, né? Tem uma do bairro Glória, né? Sim. Te lembra, Foguinho? A moça que dançou depois de morta. Essa. Te lembra dessa? É outra, é um rapaz que vai a um baile Isso é uma lenda urbana consagrada em Porto Alegre. E ele tem uma moça muito tímida e tal, um pouco tristonha e tal, e ele dança com ela. Ele acha ela linda. Toma coragem, tira ela pra dançar. Dança e tal, e a conduz até em casa, até a porta de casa, que ela mora ali perto do cemitério e tal. E ao se despedir, como estava frio, ele empresta o... Isso, e eu acho que antes, né, no caminho entre o baile e a casa, ele já empresta a capa dele. Empresta a capa, o casaco, exato. Quando chega lá, ela tenta devolver, ele diz, não, fica com ela, porque eu acho que é uma desculpa, né, Foguinho, pra ele revê-la, né? Exatamente. Então volta aí no final de semana, no horário do almoço, aí tu me devolve a capa. E aí ele volta alguns dias depois para recolher a capa, até como um pretexto para voltar, e chega lá, não tem moça nenhuma, encontra o pai dela, um senhor com um ar de melancolia profunda, né? E ele pergunta ele olha pela porta e vê o retrato dela. E ele diz, não, que não tem moça nenhuma, não mora nenhuma moça. Não, mas aí ele olha pro retrato e diz, não, aquela ali é minha filha que morreu há 1 ano atrás. E aí ele vai até o cemitério e para confirmar o pai leva até o túmulo. O pai, claro, fica emocionado com aquilo. E chegando lá encontra a capa deles em cima da lápide. Que história maravilhosa. Essas histórias com... Essas histórias aqui, né? Essa história acho que é uma das lendas mais universais que existem, né? Do cara que conhece a mulher e um baile, coisa assim, depois no outro dia olha a foto e o cara diz, não, aquela ali já morreu. Isso é o clássico. Tinha no Fantástico, lá em 81, tinha um quadro que... E ela tava de branco, claro, sim, obviamente, sempre, né? Não vamos esquecer disso. O programa Fantástico da Globo, ele tinha lá em 81 um quadro onde supostamente eram os leitores que mandavam cartas, mas eu acho que eram roteiristas faziam isso, ou as duas coisas, onde mandavam histórias assim, metade das histórias eram encenadas por atores, o Mário Lago apresentava num clima solene, aquilo com uma biblioteca atrás dele, né? Marcelo, sim. E metade das histórias era assim, de alguém que conheceu alguém, depois descobria que aquela pessoa já tinha morrido e a prova era, não, é aquele ali, né? Então, não só histórias românticas, né? Um retratinho na parede. Eu fico pensando, essas histórias que hoje são lendas se passaram lá no fim do século XIX, início do século XX, será que tem algo que a gente está vivendo hoje que daqui a 100 anos vai ser uma lenda urbana? Possivelmente, né? Eu acho que sim. Porque essas são construções coletivas, né? Às vezes de gerações e tal, né? São fatos que a gente não tem bem certeza se acontecer, como acontecer. Eu testemunhei a circulação de uma lenda que talvez seja bem anterior à minha presença no local, que é quando eu estudei na Famecos, eu entrei em 90, formei em 93. Famecos, só para quem não conhece, é a Faculdade de Comunicação da PUC. Faculdade de Comunicação da PUC, né? E havia uma lenda de uma tal de uma loira do banheiro da Famecos. E era uma loira que, se o cara tivesse o azar ou a sorte, segundo alguns, de encontrar ela, ela abusava do cara dentro do banheiro. Então aquilo assim, virou uma história que virou uma piada, que virou uma história assim. E tu vai ver isso existe em tudo que é lugar, né? Inclusive, coitado da loira bonita que saísse do banheiro sem que levantasse desconfianças, né? Mas a gente tem um caso clássico na imprensa da lenda urbana fabricada, né? Que é a lenda urbana do Diário Notícias Populares, do Menino Diabo. Que é um case estudado, assim, foi motivo de teses e tudo, que é o seguinte, nos anos 70, ou início dos anos 80, acho que final dos anos 70, lá por 75, eu acho, o Notícias Populares era aquele jornal de São Paulo que só colocava notícias assim, né? Se tinha morte, ele botava foto dos mortos e chamadas sensacionalismo imprensa do pior tipo, imprensa marrom mesmo. E ele durou até deve ter fechado uns 20 anos. Sai sangue. E eles, consta a história que eles estavam sendo censurados ou estavam sem assunto e eles resolveram criar uma história. Criaram uma história de que havia nascido numa maternidade lá na Baixada Fluminense ou lá em São Paulo, não sei aonde, uma criança com chifres, né?
Tudo inventado por eles. Só que essa história, ela foi ganhando dimensões porque cada dia os colegas iam criando fatos novos e as pessoas começaram a interagir da rua, ligando. Eu acabei de ver o Menino Diabo pegando um táxi aqui. Eu vi o Menino Diabo entrando num bar e pedindo um uísque duplo. Esse tipo de coisa, assim. E aquilo foi gerando. Se tu botar na internet, no Google lá, Menino Diabo ou Menino Demônio, notícias populares... Tem, inclusive dá pra pegar as notícias, assim, tem as chamadas, Aquilo virou livro já, estudando esse caso. Teve, reportagens é o que mais teve, tem documentários. É uma invenção, é uma fake news, né? Totalmente, porque eles inventaram, a própria equipe jornalística estava sem assunto, ou parece que estava sendo censurada, não me recordo, faz muitos anos que eu li esse livro. E eles inventaram esse fato, só que foi uma que se diz, uma lenda urbana retroalimentante, né? Porque as pessoas foram interagindo e começaram a ver e ligavam, dá uma dimensão coisa. De como funciona a coisa, né? O telefone sem fio e as pessoas de pirraça mesmo, ligando e... Olha, eu vi, então as coisas tem ali, Menino Diabo é visto entrando num táxi, imagina um recém-nascido, né? Menino Diabo nasceu de jeans, umas coisas assim, sabe? Sempre lembrando que o jornalismo nessa época realmente era triste, né, Marcelo? Então, não era profissionalizado. Eu me lembro assim, tinha nas bancas, quando eu era criança, eu passava na rua, eu parava assim pra olhar, assustado, aquilo era fotos com corpos e coisas, e chamadas assim, né, com tudo que tinha direito pro bom curioso de notícias funestas, assim, mas foi uma coisa que durou parece que semanas a história do Mundial, até que parou, uma hora parou, não me recordo o contexto em que parou de fazer isso, eu acho que ficou muito na vista que estava sendo, mas virou uma coisa quase que de humor, assim, chegou um momento que as pessoas estavam interagindo, aquilo virou tão surreal que pararam com aquilo, mas foi um caso de lenda urbana com data e de início e fim, né? É tipo o ET de Varginha. Não, eu tava até pensando que tem alguns folclore popular, tem umas coisas que não é difícil de tu imaginar, por exemplo, mula sem cabeça, com todo respeito a quem eventualmente possa acreditar na mula sem cabeça, mas é muito fácil pensar que tinha um burro ali de noite ali que escondeu, tava com a cabeça meio escondida atrás de uma cerca, a mula sem cabeça, não sei, tô simplificando, claro, mas é fácil, né, Foguinho, me parece assim, de tu criar boas histórias imaginativas a partir de situações corriqueiras do dia a dia, de noite, noturno, né? Mas brincar com medo. O que me fascina mais nessa questão de lendas urbanas é exatamente como se constrói isso. Quando eu fiz um livro sobre a Esquina Maldita, né, que era um gueto boêmio em Porto Alegre dos anos 60 e 70, ali na Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite, né? E eu entrevistei cerca de 80 pessoas, né? E eu posso dizer assim que praticamente eu tive acesso a 80 esquinas malditas diferentes, porque cada uma delas tinha uma lembrança, tinha uma construção na cabeça delas, na cabeça de cada uma, de aspectos diferentes. Então eu acho fascinante como a cidade se constrói também a partir disso, né? A partir de identidades, a partir de memórias, de afetuosidades, né? Que vão se criando e vão constituindo histórias, cenários, lugares com os quais a gente acaba, depois, outras gerações acabam até se identificando, né? Coisas que foram construídas muitas vezes a partir de subjetividade. Exatamente. Né? Eu acho também que perde um pouco a graça, eu digo, se a gente for esmiuçar muito, acaba... Melhor não, né? Deixa assim. Deixa assim. Isso não faz mal, né? Eu, só para rapidinho, eu sei que a gente tem tempo, né? Mas eu fiz uma pesquisa aqui. No dia 11 de maio de 75... o jornal Notícias Populares de São Paulo estampou na capa a manchete "Nasceu o Diabo em São Paulo", sobre o suposto nascimento de uma criatura com características sobrenaturais em São Bernardo do Campo. O jornal foi o único impresso a veicular o caso, claro, né? A chamada "Nasceu o Diabo em São Paulo, bebê com chifres, rabo e falando". Nossa. Aí vem melhor, o enigmático parto do bebê diabo rendeu nada menos que 27 reportagens diárias que alavancaram as vendas do jornal. Com tiragem média de 70 mil exemplares, o Notícias Populares saltou para 150 mil durante a veiculação da série. Mas aqui teve quando morre a Margit Kliman, teve o caso da Dama de Vermelho, né? Que também era um jornal popular que espalhou esse... Sim, que aparecia para os motoristas na antiga estrada do litoral, né? Exatamente. Gravataí, ali, onde o corpo foi largado. Né? E essa Dama de Vermelho era uma coisa fantasiosa, né, Marcelo? Não existia Dama de Vermelho, né? Era uma das possibilidades. Que uma jovem aparecia com véus, porque ela tinha sido jogada ali, o corpo foi desovado ali, mas não foi o caso Clima, né? Foi um outro caso. Não, esse aí é outro. Foi esse aí é outra lenda. Isso.
Não, se a gente for pra Lenda de Noiva também, tá na Lagoa da Lagoa dos Patos. Isso, essa Lagoa dos Barros, essa aí. É essa aí. Não, eu digo a Dama de Vermelho mesmo, que é a partir dessa história do caso Kliman também, de que uma das possíveis assassinas seria uma mulher que era uma garota de programa em uma boate, enfim. Quer dizer, que era um jornal ali querendo, né, vender, porque não avançava nunca quem era o assassino naquele caso ali, enfim. Então isso também era relativamente comum na época, né? A imprensa marrom, uma imprensa menos séria, inventava umas coisas pra vender, né? E aí era virava fácil. lenda. Ninguém tinha como contestar. Mas se a lenda não é boa, ela não vinga, né? A lenda pra vingar, ela tem que ser uma história boa que mexa com elementos do imaginário, assim, né? Não é à toa que eu falei agora há pouco, a Maria Degolada, numa época em que as degolas, né, pavoravam o Estado. Então, sempre tem sempre esse link local, né? Elas assumem uma identidade local com os elementos, porque deve ter certamente outras Marias Degoladas, né, em outras partes do mundo, mas aqui ela teve esse elemento, essa fusão de elementos, né, universal com local. Marcelo, foi um prazer te receber. Foguinho, muito obrigado. Foi um baita papo. Acho que nos ajudou muito. Né? Tem muita coisa legal sobre esse assunto. Não, e nos ajudou muito a entender isso, como é que as coisas se formam como é legal ter lenda, né? É legal, lenda é legal. Não sei o que tu acha, Marcelo. Tu é meio cético. Não, mas eu gosto, é por isso que eu gosto. Mas eu acho me divirto sabendo, eu fico imaginando, né? Essas lendas, essas histórias cabrosas também servem pra gente não repetir essas coisas, entendeu? Deixa lá no passado. Os crimes? Esses feminicídios, essas coisas loucas aí. De alguma maneira cumpre um papel mesmo, claro. De alertar como a mulher naquela época era oprimida. As pessoas escravizadas, né? É verdade. Enfim. É verdade. Vamos ficando por aqui, então. Feliz Halloween a todos. Deixa eu ver se já passou o Halloween. Halloween é 31. Vai entrar bem no Dia das Bruxas. Um pouquinho depois, eu acho. Vai entrar no dia? Né? Vai entrar no dia, Rafa? Vai entrar no dia 1º, né? Então já passou o Dia das Bruxas. Não, vai estar impactado ainda. Vão estar impactados. Já um dia depois do Halloween. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem a gente volta. Tchau.